E daqui em diante também é importante. É melhor incidir um juro de 6,25 do que o de 13,75. Mas a grande questão, Karen, não é o juro daqui em diante. A grande questão é que o produtor tem que se perguntar quanto eu devo. É direito constitucional o recálculo. Essa questão do recálculo, então, é básica. O produtor deve buscar isso na hora de renegociar. Sobretudo os produtores que têm dívidas mais antigas, como securitização, PESA, Funcafé renegociado. Sem o recálculo, a dívida é impagável. O governo sabe disso, os produtores que têm feito a revisão têm saído dessas revisões com as suas dívidas, no mínimo pela metade do que eram cobradas antes. E a medida provisória, que foi convertida nessa lei 11.775, não é que ela seja ruim para o produtor, é que ela não resolve o problema. Ela coloca de novo panos quentes quando o que o produtor precisa, e o governo sabe que ele precisa, é o recálculo. Pois justamente, Henrique Jambinski, no bloco anterior, a nossa telespectadora Andréia, que ligava de Maringá, no Paraná, manifestou a sua indignação em relação à nova lei. Agora ela é lei, não é mais uma medida provisória, ela já foi aprovada, publicada no Diário Oficial da União. E ela comentava, inclusive, que a situação dos produtores está cada vez mais difícil, principalmente aqueles que estão devendo e com isso não tem como renegociar e muitas vezes nem como ter acesso a créditos. Ela comentava que, na opinião dela, os produtores são quase escravos, porque nem direito à greve eles têm, porque se fizerem greve podem ser considerados improdutivos. Eu concordo com ela, só vou fazer um pequeno reparo, tá, Karen? Na minha opinião, o que o produtor é hoje no Brasil, para a figura desse governo que está aí, é pior do que escravo. Porque o escravo, pelo menos, recebia a alimentação do seu senhor. Nós não recebemos alimentação de ninguém e temos que bancar uma cesta básica barata às custas do sacrifício do nosso patrimônio e do nosso prejuízo pessoal. O produtor trabalhou com prejuízo na safra de 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 e trabalhou nessa safra, vai trabalhar nessa safra de novo, com o maior custo de todos os tempos. Então o que a gente é menos do que o escravo, porque o escravo, pelo menos alimentação, ele recebia. O produtor precisava de 3 questões para serem abordadas numa legislação ampla que determinasse o recálculo das dívidas, que determinasse as questões sobre a dívida. A primeira era recálculo para poder pagar o justo. A segunda era prorrogação de acordo com a capacidade de pagamento para que o produtor pudesse pagar trabalhando e não perdendo o patrimônio. E a terceira era direito assegurado ao crédito. A medida provisória convertida em lei teve a capacidade de ser tão incompetente que não atendeu nenhuma das 3 necessidades do produtor. Nem o recálculo da dívida, nem a prorrogação para pagar com capacidade de pagamento e nem muito menos assegurou o acesso ao crédito. Mas então, apenas reforçando, você diz que independente dessa decisão, o recálculo, ele é previsto em lei. Como direito de pagar trabalhando. O princípio básico do crédito rural, Karen, é que o produtor que contrai um débito para trabalhar tem que pagar essa dívida trabalhando e não vendendo o patrimônio. Então, se ele não conseguiu pagar trabalhando porque ele teve quebra de safra ou porque as despesas foram tão altas que não suprem, o preço de venda do produto não supre a despesa, o produtor tem o direito de parcelar o déficit, parcelar o endividamento, por quantas safras forem necessárias, isso está na lei, para poder pagar o justo trabalhando. Henrique Jambinski, o doutor Vitor Faccioni gostaria de levantar alguma questão. O doutor Jambinski tem razão. E ainda ontem, casualmente falando com Elmar Conrad, que é o presidente do Sindicato Rural de Birubá, ele me lembrava que o próprio relatório final da CPMI da dívida agrícola dizia o seguinte, entre outras questões, determinar que até que sejam implantadas decisões constantes desse relatório, os agentes do Sistema Nacional de Crédito Rural suspendam toda e qualquer execução judicial e cobrança administrativa relativa ao crédito rural. Instituir o sistema de financiamento por equivalência no crédito rural, em todos os níveis da produção. E mais, naquela ocasião, o então presidente do Banco do Brasil, Alcir Cagliari, declarou, e isto acho que é mais válido hoje do que na época, nem plantando maconha irrigada seria possível pagar os empréstimos agrícolas
com os custos financeiros então praticados. Henrique. E o ministro Paulo Brossard, vice-presidente então do Supremo, disse: diante da realidade em que a questão foi imposta, ou se mudam as condições dos financiamentos de maneiras que eles possam ser pagos, ou a que situação se chegará? Insolvência coletiva ou abandono da agricultura. A situação já é extremamente grave, agravar-se-á sem proveito para ninguém e com prejuízo para todos. Henrique, essa situação se arrasta há décadas. Não, eu concordo com o senhor, digo em conjunto com o senhor que esse depoimento do Alcir Cagliari é extremamente atual, que o relatório final da CPMI de 1994 é extremamente atual e aponta um agravante: o endividamento que gerou a securitização em 1995 era da ordem de 30 bilhões de reais. Hoje passa de 100 bilhões. Então não é só que é atual, a situação se agravou e se agravou em muito. Na época foi ouvido o então ministro o ministro da Fazenda, que era o Fernando Henrique, e o Fernando Henrique disse... Henrique. Perdão? Sim. Fernando Henrique disse que se o judiciário reconhecesse que essas dívidas eram ilegais, ele, como ministro da Fazenda, trabalharia para que fosse anulado administrativamente os valores cobrados ilegais. Pois bem, ele se tornou presidente, não trabalhou para que fossem anuladas e hoje elas triplicaram de valor, cara. Henrique Jambinski, advogado, obrigado pela sua presença.